Bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast As Filhas da Mãe. Conversas francas e necessárias para um público 30+, sobre carreira, trabalho, moda, estilo, saúde, beleza, entre outras cositas mais. Sou Marina Blois, fisioterapeuta dermatofuncional, apaixonada por beleza e estética e todas as suas possibilidades, sempre trazendo o olhar para a saúde e qualidade de vida. Sou Maria, com H no final, sou estilista da área de calçados e consultora de estilo, apaixonada pelo universo fashion, além de amar comunicação e todas as formas de escrita. Hoje ainda falaremos sobre trajetórias, porém de um ponto de vista diferente. Nossa convidada é muito especial e faz jus ao nome que escolhemos a esse podcast. Mãe, do dicionário, aquela que gera vida, cuida e cria. E vai muito além disso. Amiga, parceira e incentivadora aqui conosco. Nossa mãe Rita Blois. Rita é formada em letras pela Unesp e sempre atuou na área de exportação de calçados com mais de 40 anos de experiência nesse mercado. Vamos trocar experiências e vivências com essa mulher que admiramos e sempre tivemos como referência. Ela aceitou nosso convite. Bem-vinda, mames! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Agradecemos. Bom, mãe, vamos lá. Vamos. A gente quer saber um pouquinho por que, né, que você escolheu a sua profissão. Como que você chegou, né, na exportação de calçados? Sim. Eu, com 15 anos, meu pai era do Rotary e foi um dos incentivadores do intercâmbio, que estava iniciando no Brasil, intercâmbio de jovens. E até então, né, eu estudava bastante, eu era sempre uma das primeiras da classe. E durante todo esse tempo, até esses meus 15 anos, eu pensava em seguir a carreira de medicina. Pensava em ser médica. Em que área que eu atuaria eu ainda não tinha descoberto, mas era assim, durante esse tempo todo, era o que eu pensava em fazer. As histórias se repetem. Sim. Quando eu fiz 15 anos, o meu pai foi o governador do distrito do Rotary e ele se encantou com o intercâmbio. Era o primeiro ano, estava iniciando, e ele viu assim, uma possibilidade para os jovens que teriam oportunidade de sair de Franca e conhecer outros mundos. E sair do país, sair do país, conhecer outras culturas, tudo. Então, ele se encantou com isso e passou a fazer parte do grupo de incentivadores do intercâmbio. E, lógico, né, eu era a filha, com 15 anos, que tinha a idade que poderia estar fazendo, porque o Nelinho já estava, me parece que era até 17 anos, então o Nelinho já tinha passado, mas o Nelinho também não iria, né? Então... Não era o perfil dele, né? Isso, aí eles me prepararam para fazer essa viagem. E essa viagem foi... Eu fui a primeira, né, a ir de Franca para os Estados Unidos, fomos num grupo de estudantes, né? O avião lotado, né? De intercambiários, todo mundo nessa faixa etária de 15, 16, 17 anos e todo mundo super feliz. E que a gente tem que lembrar também que era uma época que não existia internet. Nada. Celular, nada. Era telefone com fio e mais nada. Como que vocês se comunicavam depois, quando eu estava lá? Calma. Eu chego lá. Tá. Bom, fui sem saber para onde que eu ia, sem saber... Quer dizer, para onde eu ia, eu sabia que meu avião chegaria em Seattle. Você só tinha visto no mapa o pontinho ali. Sim, aquele pontinho último antes não do tinha Alasca. nem visto foto do lugar, nada. Não, assim, não, nem o que... Não, lógico, né? Fui ver como é que era a cidade. Era uma cidade de chuva, ela costeira. Mas, assim... É porque hoje a gente procura no Google e aparece a foto da imagem. Eu tô perguntando isso. Você tinha onde que você via a foto do lugar? O interessante é que eu não sabia onde que eu ia ficar. Eu sabia que a minha passagem era para descer lá. Entendi. Entendeu? Como outros 3
que cada um foi para um lugar dos Estados Unidos, e nós seguimos em 4 para Seattle. Mas também nenhum sabia para onde ia. Quando chegamos no aeroporto, cada um tinha a sua família, né? Que iria se hospedar, né? Que ia hospedar. Cada um, né? E cada um foi para uma cidade. E eu fui para a cidade de Renton, que é um subdistrito de Seattle, uma cidade pequenininha, muito gostosa. A escola de lá também era muito boa. E eu comecei a minha vivência lá. Difícil, porque o meu inglês na época não era... Você já tinha feito inglês? Eu fiz o IASG em Franca, né? Que tinha o curso, fiz o curso, mas assim... Não tinha aquela fluência, né? Fluência nenhuma. E na época também, por que você fez? Será que a minha avó falou, tem que fazer inglês? Porque hoje a gente fala, tem que ter a segunda língua, tem que ter a terceira língua, mas naquela época isso não era tão forte, né? O papai e a mamãe, eles sempre foram muito adiante, né? Da época. Da geração deles, eles sempre viram, né? O futuro, viram além. Então, tudo eles... incentivavam. Que era novidade, e eles gostavam muito de viajar. Então, todo ano eles viajavam para algum país. E isso, né? Isso era... Passou para você, né? Então, com 15 anos. E o inglês era muito incentivado na escola também. Né? Mesmo porque você ia prestar um vestibular e quem tinha o domínio do inglês conseguiria uma nota... uma colocação melhor. Legal. Coisa que quase ninguém... Quer dizer, era difícil quem tinha acesso. Então, foi por isso. Mas, assim, quando falou, não, você vai... E aí, sim, eu comecei a me preocupar mais com o idioma. Sim. Mas, mesmo assim, foi muito deficitário, né? Porque eu cheguei lá, Você sofreu um pouquinho. Bastante. Para se comunicar. Não foi pouco, não. Foi Hello, bastante. how are you? Então, você se vê com 15, 16 anos. Franca era uma cidade maravilhosa e os amigos estavam sempre com a gente. Então, de repente, você se vê sozinha, com uma família que você não conhece, num país que você... Não fala a língua, não domina. Não fala a língua, não domina. E aí começa a sua nova vida. E o que eu mais pensava na época era que eu estava lá por um ano, mas que eu ia voltar e ter a minha vida. Continuar a minha vida em Franca. Isso facilitou, né, que você passasse por isso. Né? Você sabia que ia ter um início que seria um ano, porque a passagem era ida e volta, que você tinha que levar para você conseguir o visto. Então, já tinha data de volta. Que legal. Não foi com esse, né? Com o intuito de ficar, né? Então, você não podia ir só a ida, você tinha que ir com a volta. Então, eu fui em janeiro para voltar dia 21 de janeiro. Uma coisa do ano seguinte. Que eu fiquei pensando quando a gente começou a estudar para fazer, né? Para trazer o tema, é assim, os bolsistas, eles eram ajudados, o Rotary ajudava a custear isso? O Rotary dava, quer dizer, a pessoa comprava passagem e o Rotary dava uma ajuda de custo, mas assim, era uma ajuda baixa. Mas a família dava acesso de alguma forma, né? A família te dava, né? A casa, a comida, o translado. Onde você ia se hospedar, onde você ia ficar. Então, isso, de certa forma, trazia uma acessibilidade para que os estudantes pudessem ter acesso ao estudo de outro idioma, né? Que eu acho que isso que é legal também. Isso, na minha época, foi uma novidade para o Brasil. Porque na minha escola mesmo, tinha já bolsistas de vários outros países. Entendi. Entendeu? Que estavam que lá. Recebiam, que a cidade recebia. Sim, a cidade recebia. Não só do Brasil, por vários outros, de outros países. Então, eu convivi com pessoas da Colômbia, de outros lugares. Isso possibilita, né? Então, é uma troca muito grande. Muito legal. Mas... E aí, a faculdade, né, Maria? Não, assim, eu lembro que você conta também que a gente fala, né, foi difícil, né? Mas, assim, em que sentido, né? Que perrengue que você passou nessa primeira família, que você fala que não foi uma experiência muito legal, né? Não dominar a língua foi difícil. Dificultou no início. Eu tive um problema com a minha irmã, porque sempre procuram famílias que têm uma pessoa na idade. Na mesma idade. Faixa etária do mesmo sexo. Né? Então, eu fui para essa casa, que era o Otis Parker, né? O pai. E eles tinham uma filha. E a filha, por eu
eu sou muito carinhosa, eu sou muito, né, do jeito que eu sou. E a menina ficou meio enciumada com os pais. A forma que os pais te tratavam. A forma que eu tratava os pais e a forma... Então, ela se sentiu... ameaçada de certa forma, assim, né? Meio ameaçada e começou a me bloquear. Então, tipo... eu vou sair, eu vou fazer um passeio. Mas você não vai levar? A Rita não vai com você? Não, ela falou que não quer ir. Entendeu? Nossa, como eu não tinha comunicação, eu fui me fechando. Lógico, ficando mais na sua. Na escola. Na escola era muito bom, porque eu tive muito contato com... Meus primeiros contatos foi com a professora de espanhol. E ela me ajudou muito. Inclusive, a gente fez viagens para fora. Fui para o Canadá com ela, São os anjos, né? Que Deus coloca na vida. Através do espanhol, eu comecei depois a me comunicar em inglês. Mas, o que aconteceu? O pessoal do Rotary começou a sentir, porque você tem que participar das reuniões, você tem... E meu pai, né, como governador do distrito da época, Rita, você tem que ir... Nas reuniões. Você tem que ir nas reuniões, você tem que ir, né? Você tinha que reportar o que estava acontecendo? Tipo, não tinha um relatório, nada. Porque eu não falava inglês ainda. Entendi. Mas eu tinha que participar. Então, tinha um... Vendo se você estava bem, né? Pelos intercambiários da época, né? Que era o Dr. Owen, né? Isso aí tem até uma história que eu escrevi para o papai, né? Falando para ele que era carta, né? Naquela época. Tudo carta, era só carta. Em quanto tempo demorava para chegar a carta lá para você, de repente? Um mês? Não, mês não. Era mas rápido. uma semana, 2 semanas. Mas aqui eles faziam um rodízio. Então, as meninas... Cada dia uma escrevia uma carta. Minha mãe escrevia, a vovó Inês escrevia. Então, todo mundo... Então, todo dia eu passei a receber uma carta. E para o papai eu escrevia as cartas, né? Porque as cartas deles são lindas. Escrevi falando do Dr. Owen, que era o encarregado, tudo. Mas o papai, como ele seria o governador, em abril ele teria que estar nos Estados Unidos. E eu fui em janeiro. Então, eu falei, bom, eu estou passando essa dificuldade... a hora dos pais chegarem. Mas se ele chegar e não tiver bom... Você volta com ele. Embora. Né? Mas tinha essa... ainda tinha essa chance. Essa possibilidade de desistir, né? Não quero mais. Volta pra minha casinha, que eu cansei disso aqui. Enfim, depois de um mês, o pessoal do Rotary começou a sentir que eu estava com essa dificuldade e que eu não queria me abrir. Eles conseguiram uma pessoa dentro do estádio Washington, que havia estado no Brasil, que falava português, para conversar comigo. Olha a dificuldade. Isso em quanto tempo, né? Depois de quase um mês. Porque telefone para o Brasil era super A gente está falando de difícil. Quantos anos atrás? Você fala, não, de 50 anos atrás. Em 2023, fez 50 anos que eu fui. Então, 1973. Então, telefone, para falar no telefone era um mês, não conseguia. Linha, não dava linha. Que legal. Parece tão distante, né? Aqui, então, em pouco tempo, tanta coisa mudou, né? Pensa, você procurar o lugar onde você vai e pegar no Google uma imagem. Não, nesses 50 anos, eu conversar por vídeo, todas essas mudanças, né? Sim. Todas. Do fax, né? Do fax, tudo. Mas, enfim, eu sei que eles descobriram, me passaram por uma família que me acolheu, meu pai, minha mãe, a Paula, Terry. Então assim, você teve essa troca. Aí eles fizeram a troca para essa família. E aí foi onde você se Normalmente, identificou. o intercambiário, ele fica em cada família 3 meses. Tá. Vai mudando. Vai mudando. São 4 famílias que acolhem. Mas... eu acabei ficando com eles o tempo todo lá. E foi maravilhoso, porque eles eram uma experiência espetaculares, incrível. Assim, família foi de coração mesmo. E quando o papai foi com a mamãe, conheceu todo mundo, eu já estava super bem, já estava dominando o inglês, já estava mais adaptada. E eles eram muito bons, viajavam, brincavam e
Aí você não quis voltar, você quis ficar. Não, aí eu quis ficar. Não é bobagem nem Aí, nada. depois de 6 meses, começou a luta para correr atrás do que eu queria fazer, porque faltariam só 6 meses para voltar, o tempo ficou curto. Então, aquela história de, eu quero voltar, eu quero passar o Natal em casa. Eu já quero começou a mudar, já vou, entendeu? Já vou quero ficar esticar por aqui. minha viagem, já vou conhecer outros lugares antes de voltar. Vou aproveitar o máximo. Foi isso, foi aproveitar o máximo. A escola foi uma experiência muito boa. As matérias que eu escolhia, o curso daqui era muito mais avançado do que lá. Olha, que então, eu pegava as matérias. Você já estava meio que adiantada. Porque ninguém lá pega física, química, matemática e... Nossa, vou me dar pra lá, então. Que delícia. Entendeu? O que você quer? Tô brincando, gente. E eu tirava tudo isso de letra, né? Quando você vai para humanas, biológicas estuda, ou matemática. Humanas exatas e biológicas. Isso, exatas, biológicas. Então, como era tudo que eu via aqui, eu consegui formar. Nisso, eu me formei lá, né? Teve a formatura, tudo direitinho. E com isso tudo, Marina, quando eu voltei, eu tinha mudado. Né? Não era a mesma cabeça de quem foi. Não era a mesma cabeça. Para mim, não tinha só a medicina. E fora te abriu isso... para outras possibilidades. Poxa, você estuda 12 anos praticamente, né? 4 de... primário, né, na época, 4 de ginasial, 4 de colegial. E depois você tem que prestar um vestibular, quer dizer, o que você estuda, o que você... Quem você é ao longo do processo, né? As suas notas, o tanto que você se dedicou esse tempo todo. É resumido em uma prova, né? É tão dolorido isso. E muitas vezes eu não me conformava com aquilo. E lá não, lá os melhores alunos são escolhidos pelas melhores faculdades. Olha que legal. Então, eu lembro que a Paula era espetacular, né? Minha irmã era espetacular em exatas e matemática, tudo. Ela foi escolhida por uma faculdade... É legal porque identifica a facilidade, né, de cada pessoa. Porque, às vezes, você vai se identificar mais com exatas, humanas, né? Exatamente. E vai se dedicar mais àquilo, né? A chance de dar certo é maior, né? Quando você tá vendo uma coisa que você gosta, que você quer ser aprofundado, que você tem que ver um monte de coisa que não... E muitas vezes não faz sentido pra sua vida. Você estuda em tudo, você é boa em tudo, mas, na realidade, você não... Por exemplo, eu que trabalho com moda, eu não nunca mais usei uma tabela periódica. Sim. Tipo, né? No dia a dia, de repente, se eu tivesse ido para um caminho, né? Que você pudesse escolher aprofundar, as matérias que você escolher. Fizer. Mas nesse meio tempo todo também, eu fiz corte e costura, eu fiz cooking, que eu gostava muito. Fui aprendendo a parte de alimentação, a parte nutricional, que lá já tinha, né? Abriu, né? Eu acho que abriu o seu campo, abriu o meu campo. Mas, então, você não se encaixava mais, né? Naquela realidade quando você voltou do tipo, né? Fazer medicina. Eu ainda, vamos dizer, quando eu voltei, não, eu ainda vou fazer medicina. Mas quando eu cheguei, que eu falei, eu tenho que passar por um cursinho. Né? Eu falava, gente, mas você fazer não tá fazendo muito sentido. Porque o que aconteceu? Quando eu voltei, eu tinha terminado o curso lá, mas o meu curso ainda não tinha sido aprovado aqui pelo MEC. Então, eu entrei com toda a documentação. Eles fizeram a checagem, né, dos cursos que eu tinha feito. Porque se eu não tivesse feito a química, a matemática, tudo lá, talvez não fosse aceito aqui. Mas como eu fiz, depois de uns 2 meses que eu estava já cursando novamente o 3º colegial aqui, eu consegui o diploma e já estava apta para prestar vestibular. Mas isso foi em março, e eu teria que esperar o ano inteiro para poder prestar o vestibular. Comecei o cursinho, achei aquilo lá um absurdo. Achei que não fazia sentido para você naquele momento. Não, achei que não tinha nada a ver, não era aquilo, que não ia passar por aquilo. Não estava fazendo sentido para você. Estudei em casa bastante. Nessa época, a Thelma estudava comigo, porque ela já tinha feito, já tinha formado e já estava fazendo matemática. Ela estudava comigo, ela me passava a matéria que né? Tinha que... Porque na época você não estuda, quer dizer, o cursinho, ele te dava dicas para o vestibular, você não aprendia nada.
Era dica de como responder o vestibular, né? Não era uma matéria que você estava aprendendo de novo, você já tinha visto. Você tinha. Mas tudo bem. Nesse meio tempo, como eu tinha voltado com inglês fluente e tudo, o Jairo, professor Jairo, que era professor de inglês e era sócio no CCA, me convidou para dar aula no CCA. Não estava fazendo nada. Vamos dar aula no CCA. Comecei a dar aula, gostei. Que você voltou fluente, né? Sim. No inglês, sim. então... Gostei, tinha... Tudo a ver com peguei você. turmas de manhã, à tarde, à noite. E era muito gostoso, porque eu era jovem ainda, né? E dava aula com uma meninada de 10, 11, 12 anos, que também eram jovens, tinha adultos também, né? E aí... Você foi se encontrando no falei, inglês. Olha, eu vou fazer letras, né? Letras era um curso maravilhoso em Franca. Não queria sair de Franca. Poxa, eu tô brincando. Isso também, na época, me Mas segurou. eu vejo muito isso, né? Eu já tinha passado um ano fora, eu queria ficar aqui. Que as pessoas que saem, né, comentam muito, né, da qualidade de vida que a gente tem aqui, de estar próximo da família, né? Então, você passa a dar valor às coisas do dia a dia aqui, né? Vocês não imaginam como Franca era bom. Vocês não viveram Franca do jeito que a gente viveu. Era... tudo uma turma só, era todo mundo junto, a gente se encontrava todos os dias tinha alguma coisa para fazer. Então, era muito gostoso. Tanto é que muita a gente escuta, né, assim, que muita gente frequentou, né, a casa dos nossos avós, a sua casa, que você morava lá com os seus pais, né? Praticamente todo mundo, a Franca inteira. Era uma cidade menor também, né? O papai tinha amigos que chegavam de fora, falavam, nossa, Nélio, mas aqui é um clube. Aqui não é casa, é um clube. Mas é o que ele gostava também, né? Da casa cheia, né? Dos amigos por perto. Sim. E daí, fiz letras. Durante o período que eu fiz letras, eu continuei dando aula. Prestei concurso, que eu acho que vocês não sabem. Prestei concurso para... ser servidora pública e ser professora. Que legal. Passei no concurso. Olha, e eu tinha que escolher a cidade, porque Franca não tinha vaga. Eu teria que escolher uma cidade fora de Franca e depois tentar a transferência para cá, tudo. Aí foi aí nessa hora que eu fui convidada para ir trabalhar no escritório de exportação. Aí você fez letras, terminei a faculdade, letras, aí terminou a faculdade, prestou o concurso. Prestei o concurso em seguida, passei no concurso, que não quase outra coisa que mudaria o rumo da história. Tô só mudando. Aí veio esse convite, né, de que abri o primeiro escritório de exportação em Franca, que eram de 2 estilistas dos Estados Unidos, né? Olha como é que as histórias assim vão ficando meio enraizadas, né? A Maria, assim, na sua profissão, eu com a questão da medicina, né? Assim, isso que eu falo, que as histórias vão se repetindo, né? Mas cada um tomando o seu rumo. Transformando, né? E tem a pergunta aqui, que o que você queria com a sua profissão, se existia um propósito nessa época. Eu acho que você meio que respondeu, assim, né? Que você foi escolhendo conforme eu fui foi escolhendo. acontecendo. Tudo foi escolha minha, porque eu poderia não ter escolhido seguir, né, a carreira na exportação e ter simplesmente sido como várias amigas minhas, foram professoras e formaram, várias meninas que formaram comigo na faculdade. Tinham essa... Deram aula de inglês, deram aula de português, porque a gente formava em inglês e português, né? Uhum. Então, quem tinha um inglês melhor optava pelo inglês e quem não tinha fazia por causa do português. Porque era literatura e gramática o português na época. Literatura. Gramática. E gramática. Estudos sociais, tinha bastante coisa. Era bastante aba, não. Todas as literaturas, né? Literatura americana, inglesa, brasileira e portuguesa. As 4. Nós tínhamos 4 professores. Que legal. Um para cada um. Entendi. E foi indo. Aí começou toda a trajetória na exportação. Sim. Com o Joe e o Léo Famolari. A empresa chamava Famolari lá. E aqui foi aberta a Fabras.
Sim. E como que foi, né, essa parte, assim, da exportação? As fábricas, elas já existiam em Franca, as fábricas de calçado, então foi um processo fácil, assim, de você... Como que você, né, assim, tendo a letra, sendo professora, aí tinha fluência no inglês e caiu no calçado, né, assim, tipo... Franca vivia de calçado. Já vivia. Já vivia de... Quer dizer... Praticamente era só... Já era a indústria da época. Já era a indústria da época. Aham. Na época era muito bom. Né? Era muito bom a exportação. A exportação tava, né, já tinha algum tempo em Franca. E eu, nessa mesma época, eu me casei. Então, eu tive a oportunidade de constituir uma família e trabalhar ao mesmo tempo. Né? A gente tem que falar isso aí também, porque... Foi junto, né? Foi tudo junto. Eu tinha acabado de me casar quando... Ou não, antes de eu me casar, fui convidada, comecei a trabalhar e me casei. Então, foi tudo no mesmo ano. Foi em 1981. E Franca tinha várias, né? As melhores fábricas de calçado masculino, como tem até hoje. Né? Foi mudando o nome. Né? Foram... As empresas, né? Foram... Né, fechando algumas, abrindo outras, dependendo das crises que a gente foi passando, né, nesse tempo todo. Mas tinha sim, bastante coisa. Nessa época, você lembra, se você, igual a gente comentou aquele dia, né, falando sobre a história, se você, por ser mulher nesse ambiente mais masculino, se teve alguma questão, se você... porque você era, como se diz, da área mais administrativa, né? Sim. Então, era... em um ambiente preferencialmente masculino, né? Se você sentiu... eu lidava com todas as fábricas, os proprietários eram homens. Todas as fábricas. Se você sentiu Nos Estados Unidos, todo mundo que trabalhava no escritório eram homens. Os estilistas, Não tinha uma estilista mulher que você tinha contato não, nessa época? Depois de algum tempo... Não, mas não era. A esposa do Paul Giraud não era. Ou era? Eu acho que ela era, assim, alguma coisa. Vocês chegaram a conhecer a esposa dele, que ele chegou a vir à Franca, uma que até, inclusive, te ensinou a fazer uma trança embutida, eu lembro. Mas era tudo homem. Mas era muito criança. Homem. Era só homem. Dentro do nosso escritório, acabou indo várias meninas trabalhar lá com a gente. Recepcionista, área de administrativa também. Em todas as áreas tinha uma mulher que era boa. E sempre alguma mulher auxiliando. Se destacava. E você enfrentou, assim, alguma dificuldade? Porque, né, a gente comenta muito, né? Algumas dificuldades. Isso. Né? Não, nunca enfrentei uma dificuldade ou de assédio, ou de alguma conversa... Por você ser mulher, ser menos capaz. Ser menos capaz, não. E sempre fui muito enaltecida, sempre fui muito... respeitada. Eles acreditavam na minha capacidade. Sim. Eu acho que era isso. Eles sabiam que eu era boa no que eu estava me propondo. Então... acredito. Na segurança, né? A única coisa não é para todo mundo. O único sinal que eu tive, e foi a única coisa assim, que me marcou, e não era pelo fato de eu ser mulher, mas era pelo cargo que eu tinha na época, foi um fabricante de calçados que me ofereceu uma coleção inteira de sapatos. Se eu conseguisse. Isso também é inédito. Eu também não sabia dessa história, não. Existiu isso. Existiu isso. Mas você acha que não foi só por você ser mulher? Não, era sapato masculino. Entendi. Entendeu? Então, era pelo cargo. Era uma forma troca. Porque eu não trabalhava com o pedido. Eu não tinha acesso o pedido tal, vai para a fábrica tal. Então, era aquela coisa de querer comprar mesmo, né, a pessoa. Eu tenho esse... Entendeu? Pelo cargo. Quer dizer, sabia que eu tinha uma certa influência, né? Mas não nessa área, porque eu desconhecia. Né? Não era eu nunca consegui entrar
assim, profundamente na parte técnica do calçado. A minha parte sempre foi administrativa. O trâmite, né? Você fazia muito... intermediava. De negociação. Quer dizer, negociação. Fechava o pedido, negociava com a fábrica o preço, acertava o pedido. Aí, era entre o cliente e a fábrica, né? Que você fazia... Faz até hoje. Não, o cliente e o... o cliente e a fábrica. Hoje é entre a fábrica e o cliente, né? Exatamente. Antes não. Antes era entre a fábrica e o nosso escritório, que era era uma representação de alguma empresa de lá. Terceiro, né? Certo. Então, eu fazia essa continuidade, né? E eu acho que desde muito nova você assumiu, né, cargos de confiança, cargos, né, assim, já... Sim. Quer dizer, o escritório era pequeno, né, na época. A empresa era uma empresa pequena. A Famolari não era grande. Era uma empresa pequena. E foi crescendo. E depois que paramos de trabalhar com a Famolari... E veio a IS Originals, que já era uma empresa maior. Que fez um investimento aqui. Não, o investimento aqui foi feito... Pela primeira. Pelo pessoal daqui, do Brasil. Tá. Eu achei que eles que tivessem eu também. Não. Foi feito aqui mesmo. Tinham as exigências que tinham que deles, ser que cumpridas. tinham que ser cumpridas. Tá, mas o investimento toda a orientação deles, mas o investimento era daqui. Que legal. E aí foi quando você foi, então... para o escritório maior. Daí foi o escritório maior. E como eu comecei, eu fui, né, crescendo dentro desse escritório. Você foi tendo uma carreira. Tudo. Você falou que foi tudo ao mesmo tempo, né? A carreira, os filhos, o casamento. Casamento, tudo junto e misturado. E hoje, né, me vem muito... Eu tenho muitas questões, né, com relação a isso. A minha maternidade, meu trabalho, o que é prioridade no momento. Eu tenho um bebê de 7 meses e muitas vezes eu me pego nessa... né? Cobrança, né? Na cobrança... Do trabalho. Isso, do trabalho, mas também uma cobrança minha, né? De querer aquela perfeição, né? A gente quer ser perfeita em casa, no trabalho, com os filhos, enfim. Então, eu me pego ainda... né? Nossa, pensando. E às vezes, muitas vezes, assim, coloco em jogo o que é prioridade. Nossa, será que eu deveria escolher entre uma coisa e outra? Não vou mentir, eu me pego, apesar de ser apaixonada por tudo, né? Claro, pela minha família e pelo meu trabalho. E assim... Mas você se culpa? Num lugar de culpa, você Num diz? lugar de culpa. A gente se culpa. Eu me culpo o tempo inteiro, assim, é uma coisa... Até depois, assim, abre, né, uma abinha para uma próxima, né? Um outro momento, convidado, em um outro momento, da gente falar sobre mais essas questões da maternidade, né? Mas eu me culpo, sim. Mas muito também, linkando com o outro episódio, falando um pouquinho dessa minha cobrança, dessa minha rigidez, né? Eu acho que eu melhorei muito, ainda faço terapia, né? A gente tem que estar sempre em evolução, mas eu me pego, sim, me culpando um pouquinho. Nossa, eu tô aqui, mas, né? Se eu tivesse... Então, eu acho que você me traz essa leveza com relação a isso. Eu vou te falar, eu estava, inclusive, pensando, né? Falei, gente, se eu largasse, parasse de trabalhar... Na época, você disse, se tivesse feito diferente. E fosse ficar em casa para cuidar de vocês só, eu acho que eu ia ser a pessoa mais frustrada na minha vida. Também não fazia sentido para você, né? Eu não ia conseguir, entendeu? Ser quem eu fui. Você lidou muito bem, né? Assim, com as duas... Com os dois papéis. Sim. E tinha culpa? Nunca. Que a gente fala. A gente acha tão surreal isso. Não, nunca tive. Mas teve pessoas que teve. Porque como eram muitas mulheres lá no escritório, né? Numa certa época, tinha pessoas que sofreram. As mulheres que não lidavam muito bem com que saía, a carreira. Achava, né, como deixar meu filho em casa, vou deixar. Como é que vai ficar? Entendeu? E carregava isso, mas eu tenho que estar aqui. Você nunca sentiu isso? Eu trabalhava porque eu gostava, realmente. Talvez
o precisar trabalhar não é o que mais me forçava a trabalhar. Eu fazia por gosto. Por gostar e por querer. E com isso eu não sei, meu papai a vida inteira trabalhou demais. Papai ia de manhã, voltava, almoçava, voltava à tarde. E aquilo era natural, né, no seu talvez no pelo formato. exemplo que você natural. teve, né, de que aquilo era, né, aquilo bom era e bom. né? Pode ser que seja isso também. Mas eu gostava. Eu trabalho por prazer. Gosto do que eu faço. Então, não carrego culpa. Nunca carreguei culpa. Durante o processo. Durante o processo. Sempre procurei deixar tudo bem organizado, tudo bem estruturado, para que as coisas funcionassem em casa. Não sentissem a falta. E quando eu estava perto, a minha prioridade era vocês. Sim. Então... Você fala muito do tempo de qualidade, A qualidade. Porque não adiantava eu passar o dia todo lá infeliz. E dedicada. Entendeu? Sim. Porque eu não infeliz, ia infeliz porque, né? Porque não ia pra ser bom você pra não vocês fazia também. sentido. Porque sim. você queria também ter o seu porque lugar como profissional, né? Sim. Você não queria ser só a mãe, exatamente. né? Só a Rita mãe. Você queria ser a Acho que Rita nunca me passou pela... Voltando um cabeça de pouquinho, ficar né? só... Igual você disse, se eu ficasse em casa só para cuidar de vocês, né? Voltando um pouquinho, que assim, é um trabalho, né, muito cansativo, né? Sim. Né, do lar, né? Não, em nenhum né? momento, assim, menosprezamos. Porque a gente sabe, não, né? De jeito nenhum. O quanto é De trabalhoso. Eu admiro quem faz isso. Sim, que até é um trabalho exato. até de muito árduo, né? É a casa. Sim. Mas assim, para você seria só, né? Porque você se via também na sua profissão e você realmente gostava, né? Então... Mas acho também que a gente fala aqui de um lugar também que é importante falar, de um privilégio que você, né, com o seu cargo podia dar toda a estrutura, né? Sim. De poder proporcionar isso. Então, você, além de trabalhar porque gostava, podia dar essa estrutura, porque a gente sabe que a realidade também do Brasil não é essa, né? Que a maioria trabalha porque precisa. E outra coisa, pessoas que colaboravam em casa também, que me ajudaram Outros muito. anjos, Você vê, né? A Cida. A Cida... Anos. A Nossa Cida segunda ficou com mãe, a gente né? 23 anos. Quanto? Quase 23, não foi? A Maria estava com 1 ano quando ela foi trabalhar comigo. Sim. E conquistou, né? Também muita... Maria Conseguiu também formada, crescer, né? Ela queria tirar carta, fazer coach, tinha sonhos, conseguia realizar sonhos. Casa própria. E uma pessoa maravilhosa. Então, a gente contava com essas pessoas para ajudar também, né? Que minha mãe, meu pai... Sim. Né? A rede de apoio. A rede de apoio boa. Boa. Sim. Muito boa. Você pergunta da culpa, né? Sim. Em algum lugar você fica com essa coisa do trabalho que você disse. Que em algum momento você teve que escolher. Você se viu na dúvida? Eu vou enfrentar a minha carreira ou eu vou abrir mão? Não. Aconteceu concomitantemente. É uma coisa que a gente fica meio curiosa, né? Assim, até hoje, a gente, às vezes, é cobrada por uma coisa da maternidade ou a intersecção, para aquela época, era uma coisa difícil. Ser mulher, ser profissional e ser mãe. Pra gente, até hoje, isso também é entende? Sim, ter esse papel. E pra você, o que eu digo, a intersecção foi natural. Foi natural. Você acredita Parece que foi que você nem pela parava criação? pra pensar, né? Assim... Não tinha um lugar de questionar. Não tinha. Era só o que questionar. Era tudo que você gostava. Bom. Era tudo bom. Eu acho que talvez... É o que eu falo, a mamãe... Entendeu? Talvez tenha me passado isso também. Quer dizer, acho que a família... A criação que eu vivi, a criação que eu tive... Os exemplos. Os exemplos que eu tive, eu acho que foi uma coisa que era natural. Sim. Minha mãe trabalhava... Né? Fora, né? Trabalhava fora, ela dava aula, tudo. Depois ela aposentou, ficou em casa, mas nunca deixou de ser aquela mulher... Né, aquela companheira do meu pai, nunca... E sempre foi mãe e também era tudo ao mesmo tempo. Não era uma coisa que, de repente, não era algo pensado. Não era questionado. Não era sofrido. Não era sofrido. Não, você tem que ser isso ou aquilo. Não, você é tudo.
Entende? Até porque depois que você é mãe também, você não deixa de ser mais mãe. Você é tudo. Tipo, você eu acho que não tem como você separar uma coisa da outra. Eu sou mãe, eu sou uma mulher de trabalho, de negócio. Meio que tudo junto. Tem o lugar da intersecção. Tem as posturas você não vai deixar que você assume. Né? Mas tem as posturas que você assume em determinados lugares, né? Em casa, no trabalho, tudo. Sim. Mas você é a mesma pessoa em todos os ambientes, pessoa, né? Sim, com certeza. Eu acho que para você foi natural, não foi algo pensado, né? Não, e muito aquilo, né, que você traz, que você fala de estar em um lugar e ficar com a cabeça focada, né, no trabalho. Quando estava com a gente, né? Conta um pouquinho isso. Assim. Não, realmente. Porque se você está fazendo alguma coisa, você tem que... Eu sempre quis dar o meu melhor em tudo. Né? Eu acho que dentro do que era o melhor para mim, eu acho que eu consegui. Né? Pode ser que para muitas pessoas falam, não, ela errou, ela fez isso, fez aquilo, não devia ter feito tudo. Mas para mim, a gente vejo que foi uma trajetória, né? Que hoje me deixa feliz. Você tem orgulho. Hoje me deixa feliz. Né? Poderia ter feito outras coisas? Poderia. Outras errei escolhas. Com algumas coisas, errei, claro, mas... sim, faz parte. Eu né, acho processo. que... Você se orgulha da sua história. Mas realmente isso me ajudou muito, Marina, que você falou. A questão do... Estou trabalhando, vou me dedicar ao meu trabalho. E você sabia que em casa estava enquanto eu estava no escritório, viajando, tudo, era focada naquilo. Estou em casa e vou vivenciar todas as histórias com a minha família, com as minhas filhas, né, deixar toda a casa funcionando para que eu possa trabalhar, né, tranquila. Então, eu fazia isso, porque muitas vezes eu saía praticar. Teve época de eu sair uma vez por mês. Eu ia para os Estados Unidos na segunda-feira, voltava na quinta. E era uma exigência minha voltar na quinta, porque eu podia ficar fim de semana lá, né? Mas eu tinha as obrigações aqui, né? Sim. Então, eu falava, não, eu ficava de segunda a quinta, ou Panamá, ou Estados Unidos. Viagens a trabalho, né? Ia a trabalho, saía no domingo à noite, chegava lá segunda, terça e quarta, quinta-feira eu voltava e, a partir daí, eram 4 dias com vocês, né? Com a família. Sim. Full time, né? Assim. Né? Full time. Então, e aí não entrava trabalho. Sim. Naquela a gente também tá falando que não existia o WhatsApp. Não tinha celular com essa cobrança de trabalhar com essa cobrança inteira, né? Podia se desligar, né? E eu vou falar, sabe? Eu admiro muito, assim, porque essa frase, ela né, isso que você fala de se concentrar e de focar em cada lugar, é algo que eu cresci, sabe, ouvindo isso de você, né? E é o que eu tento, não sei se eu consigo, mas eu tento aplicar, né? Eu até me pego um pouco assim também, sabe? Eu tô na clínica, parece que... Nossa, né? Meu Deus, eu não tenho filho, sabe assim? Exatamente. Porque você fala muito isso pra mim, né? Você fala assim, você gosta sim, porque se você não gostasse, você não ia estar aí, né? Meio que esquecendo o resto, né? E aí também, né? Quando eu tô com o Fê, com o Fê, com a Antonella, eu também entro naquela realidade. Então, é uma coisa que eu tento colocar em prática, sabe? E por isso que eu falo da tecnologia, porque o WhatsApp hoje, ele te tira de um lugar ou de outro. Completamente. Tira a sua atenção. Então, você tá focado... Mesmo nós, né? Eu tô A gente tem a sensação que a gente trabalha o tempo todo, né? Com as postagens, com o WhatsApp. A sensação é que você tá em casa, mas que você continua trabalhando. Então, a gente tem que se esforçar para deixar o celular de lado. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Continuar como antigamente. Porque senão você precisa ter hora para atender o celular, para responder o celular. Sim. Eu, por exemplo, na minha profissão, é muito difícil fazer isso. Né? Devido ao fuso horário. Mas, vamos dizer, Mas durante muito tempo você trabalhou sem isso, né? Não, é diferente. Mas, a sua geração não tem... telefone. Você lembra do Mr. Azuma que ligava? Do Japão, né? Japão a noite inteira? Não, mas eu digo assim, você não é de uma geração que não carregou esse vício. A nossa geração
que até eu acho interessante isso que eu li recentemente, que nós somos, né? Eu e a Maria, a gente é pertencente da última geração, olha que louco isso, da última geração que teve a transição. Então, nós tivemos a gente foi sem o celular e pegamos a transição da tecnologia. A geração da Antonella, do Felipe, eles não vão ter isso. Já vai ser só. Olha que louco isso. Então, nós somos a última geração que passamos pela fase do não celular e o celular. Então. E somos ainda viciados, né? E você ainda não é uma geração, por mais que você trabalhe com o celular, você não é uma geração viciada. Eu vejo que a geração de vocês é mais tranquilo de deixar, de curtir o momento, né? Concordo, porém, na pandemia, eles ficaram muito dependentes também. Porque com o afastamento social real, a galera foi muito pra esse lugar, né? Então mudou. Sim, um caso à parte, né? Vamos dizer assim. Mas mudou também o percurso disso, assim, né? Acelerou muito, colocou, né, todo mundo em contato de novo, eu acho. Mas o que eu acho gostoso, assim, na minha trajetória, é que eu passei por todas as fases, né? De eletrônicos, da máquina de escrever, do computador que era... muito legal isso. Por computador e fax. Plano real, né, que você conta. Meu escritório ser, né, americano, então eu tive que ir aprendendo sempre à frente, né? Eu lembro quando foi lançado o celular em Franca. Franca foi a primeira tijolão que foi lançado celular, porque era Algar, era... CTBC? Não, Algar. Algar. O que era antes? CTBC. Não, CTBC. Tinha. CTBC. Então, eles foram lançar e fizeram o lançamento em Franca. Talvez por causa das exportações, de tudo, escolheram Franca para lançar. E a gente foi, né, do escritório lá, na reunião de lançamento, tudo, escolheu os números. Eu lembro que aquele tijolão Motorola, lembra? 10, 11. Era tijolão mesmo, né? Não, que é tijolão. E isso, assim, era para o escritório, não era para ninguém. Então, a coisa foi muito rápido, foi 50 anos e... Você falou, assim, das transições, né? Você passou também pelo Plano Real, né? Que foi também uma mega de uma mudança. Um desastre uma quebra, né? Vamos dar uma pausa para a gente conversar um pouquinho dessa outra fase da sua trajetória, né? Para trazer aqui com a gente, né? Uma marca, uma empresa muito especial, que faz muito sentido, né, Má? Para nós. Hoje a gente está aqui com a Adri Ferreira, né? Com a Semijoias. Hoje a gente foi escolher os looks e a gente está vestida, né? Isso. Com os nossos acessórios, banhados a ouro, 18 quilates. A Má, ela, né, compõe os nossos looks, né, Má, aqui para o podcast. E aí você trouxe muito, eu queria entender um pouquinho de como você fez, né? Essa composição com a ajuda da Adri, né? Uma pessoa maravilhosa, uma empreendedora que faz total sentido aqui com o nosso podcast. A gente tem muito orgulho de ter a marca e a Adri Ferreira aqui com a gente. Então, assim, né, trazer um pouquinho da importância do acessório para o look. Conta um pouquinho. Então, a Adri, ela tem peças muito autênticas e muito diferenciadas. Então, quando eu pensei que no que eu queria usar, eu trago um brinco com essas curvas, com elementos orgânicos, então que ele faz todo um diferencial no look. E só ele, por si só, esse brinco é sua cara. Ele faz, né? Ele bem variado. Traz estilo, traz imponência. Eu acho que eu penso muito nisso. Quando eu penso no acessório, eu penso em algo que faça o diferencial. Sentido. Faça um sentido, mas traga um diferencial no que eu quero usar. Então, ela traz essas peças muito inovadoras, diferentes, com essa cara moderna, com essa cara atual da forma que eu gosto. E quando a gente pensou no seu também, né? Que a gente falou assim, trazer algo moderno, mas que também traz uma coisa clássica, que combina com o estilo. Eu acho que o acessório tem que ser algo pensado pro nosso estilo. Ele é a cereja do bolo, né? Então, tipo assim, pensar... E faz toda a diferença no look, né? Na montagem do look, assim. Porque se a gente tivesse, né... Com as roupas que a gente tá, né? Vestidas e tal. Mas sem o acessório, parece que falta alguma coisa, né? E também pensei na bracelete. Pra trazer também. Uma coisa que traz
acho que é isso, a cereja do bolo, né? Quando a gente pensa em acessório, é pensar na finalização, né? A gente pensa na roupa, a gente pensa no cabelo, tem a maquiagem, compõe, mas né? eles compõem nosso estilo, Isso, né? e ela tem tudo a ver, né? E ela te acompanha já há muitos anos, né? Sim, nossa parceiraça da clínica, né? Então, da clínica Marina Blois, então, que a gente realiza os tratamentos estéticos. Então, hoje estamos aqui e tem tudo a ver, acessórios. Né? A gente ama. Dri Ferreira Semijoias. Lá nós estão juntos. E voltando um pouquinho, né, pro nosso bate-papo, que tá acabando, né? Estamos chegando na reta final desse dia. Desse dia muito especial para nós, né? E a gente quer conversar um pouquinho, a gente conversou da trajetória, né, das facilidades, das dificuldades, mas a gente queria saber, né, quando entra o Plano Real, né? Assim. Foi algo que, assim, foi difícil para você, né? Foi difícil para a cidade, foi muito difícil financeiramente. Eu estava até comentando com a Maria que eu peguei alguns números antes, né, quando começou o Plano Real, que nem era, né, o Plano Real foi a passagem, o RV, né, que veio antes para depois fazer o real, o dólar ficou no mesmo patamar do real. Porque a inflação vinha galopante. É 1 para 1 então, que fala? Aí veio 1 para 1. Nessa época, a gente exportava 1.200.000 pares de sapato por mês, franca. Por mês. Nossa. Era assim, era americanos caindo de tudo quanto é lugar. Isso era numa mais época, o comércio mercado. Mas numa época que não existia a China também, assim. Não, era norte-americano. A China não era uma potência, né? Era mais não abastecia o mercado. Estados Unidos. A potência era os Estados Unidos. Não, a China que eu digo como... Como... A China veio depois... Não como potência, mas como produtor. Nessa época, a China veio depois. Porque isso aí, nós estamos falando em 84, 85. Então não tinha essa concorrência não com tinha China. Concorrência com China ainda. Era o Brasil e realmente caiu assim de 1.200.000 para 300.000 pares. Da noite pro dia, sim? Em um ano, 2 meses, acabou. O escritório foi praticamente... A zero. Continuou 2, 3 pessoas e... E foi aí nessa época que algumas fábricas quebraram? E... Sim. Nossa, que tristeza, não tinha como, porque o que acontecia? O pessoal fazia muito adiantamento, dólar. Com a valorização do dólar, você conseguia... né, pagar. Com a exportação, você pegava adiantamento, fazia exportação, pagava esse adiantamento, pegava outro e você assim, conseguia ir levando. Quando veio essa crise toda, parou a exportação. Então, você não conseguia girar, né, fazer o giro na fábrica. Nossa, sem exportação. Então, foi uma fase muito difícil, franca. Dependia única, exclusivamente de calçados. Então, foi um desastre. E aí que eu me vi... Desempregada? Uns 4 anos desempregada. Sem voltar para a área da exportação. Não tinha como. Aqui na cidade. Quem continuava muito pequeno. Com volume muito pequeno. Então, não tinha campo para todo mundo. E a escola, o escritório nosso foi uma escola, né? Porque muita gente aprendeu lá. Muita gente, quer dizer... Acho que muita gente que é boa, que está no mercado hoje, saiu lá de dentro. Mas uma coisa que eu não entendo muito, assim, economicamente, para o Brasil, o Plano Real foi bom. Mas para a exportação... A inflação era galopante. Sim. Mas para a exportação foi péssimo. Entendi. Nessa época foi péssimo. De equiparar. Exatamente. E foi ruim para Franca, porque movimentava, os americanos vinham, movimentava a cidade. Direto. Né? Você vê a Maria... Quando a Maria nasceu, tinha, assim... Eu no hospital, cada dia era 3, 4 americanos que iam lá me visitar, com família e com tudo. Então, era uma coisa, assim, absurda. O número o movimento que tinha. Né? Que circulava na cidade. Que circulava e o dinheiro que circulava em Franca. Nossa, tudo por conta acabou. Isso acabou. Do sapato. Do sapato, sim. Que movimentava e trazia tudo isso para a cidade, sim, né? Com certeza. Que movimentou e fez crescer e fez, né? E a maioria das fábricas foram para o mercado externo, né? Então, e aí, você se viu desempregada com 2 filhas? Como foi isso, assim? Eu me vi desempregada com 2 filhas. Eu lembro um pouquinho. Foi difícil, mas
por outro lado, foi gratificante para mim. Porque nessa época, meu pai começou a ter mais dificuldade devido a diabetes e tudo. Passou a necessitar de mais cuidados. E eu pude estar do lado dele. Então, foi ruim. Eu acho que tem coisa que vem pra gente que você tem que passar por aquilo. Males que você vem cuidou para o bem, dele, né? E aí eu passei os últimos 4 anos da vida dele. do lado dele. Foi assim, um aprendizado maravilhoso, porque o papai tinha uma cabeça espetacular. Então, a gente ia para Ribeirão, a gente ia para Uberlândia, para ele fazer os tratamentos, tudo. E esse tempo todo era conversa, né? E você pôde se dedicar a ele. Pude me dedicar a ele, né? E pude conviver com ele mais perto, né? Mais próximo dele. Sim. Que eu acho Assim que como o você. Nelinho sempre trabalhou com ele, então teve uma Tinha, convivência maior, né? E eu tive Tão essa de experiência, perto. né? Sim. Até ele vir a falecer. Papai faleceu em 98, isso está falando em 94, 95. E aí você voltou para o mercado. Aí, nossa. quando ele faleceu, eu falei, bom, e agora? Né? Vou de Você novo, se viu, né? né? Vou de novo. O que eu vou Tentar fazer? recomeçar. Bom, o que eu sei fazer é trabalhar com exportação. Não tinha a chance de trabalhar com exportação em outra área que não fosse o calçado? Tipo, hoje o café é muito forte na região, outras Importações, exportações de Ô, produtos. Mariana, na época, eu acho que não tinha, porque eu lembro muito do Omar depois falando dos commodities, do açúcar, do tudo. Não era Mas foi posterior ainda, né? a isso. Legal. Começou depois. E talvez por ser franca, né? Uma coisa Tá que eu lembrei começando. também da gente falando sobre a trajetória, que a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa assim, né? E quando ela foi voltar para o mercado, ela foi fazer curso de digitação. Sim. Não. E você lembra? Você foi fazer fiz curso de digitação digitação. Aí no a gente foi computador e a junto. gente foi junto. Assim, Não, vocês fizeram era curso uma de digitação. você também fez, né? a gente Aí fez. eu fui Você fez Excel, Word. Eu fui Fazer curso de Windows. Na época, ninguém sabia eu, mexer ainda. quando teve os primeiros computadores, que eram aqueles enormes aqui, lá nos Estados Unidos já eram os computadores melhores, né, menores. E eu lembro direitinho que o Tom McKendall me deu um livro desse tamanho, assim, super grosso, enorme, sobre como trabalhar no computador. Que legal. Né? Então, é isso que eu falei. Você Eu tinha sempre acesso, fui, né? Como eu você tinha estava lá, acesso, você porque, tava vamos dizer, no eu ia lugar para o onde estava Panamá, a gente ia para acontecendo. reunião no Panamá. Eu ia com um pacotão, assim, de papelada, Das reuniões, você ia ter que fazer. porque ele mostrar os documentos, blá, blá, blá. Ele chegava com um disquete. Eu falava, nossa, Que será eu tenho isso? que aprender a mexer com isso. Disquete. O disquete. Aí, nossa, que beleza, né? Eu não preciso levar mais 2 quilos de Papel. papel. Tem que levar... Nossa, que legal. Posso levar o que legal. disquete. Muito bom. Então, foi todas Foi essas evolução, passagens, né? sim. Mas eu lembro quando você foi, Mas você foi fazer quando lá. eu- Lembra desse quando eu stack voltei que a gente a- fazia aula? Sim. Quando eu voltei, que eu falei, não, agora eu vou voltar a pro trabalhar, mercado. eu fiz um curso em Ribeirão Preto. Não sei se vocês se lembram disso. Que eu fui para Ribeirão e fiz um curso no Banco do Brasil, que ficava lá Ah, eu lembro. no Novo Shopping. Sim. Ficava lá no Novo Shopping Agência. Aí eu Tem uma fui... história engraçada. que eu tô lembrando. Acabou a bateria, né, do carro. A O gente carro tava não lá ligava. no shopping, minha mãe fez o curso e tal. Não, eles no microfone lá, falando da placa do carro, horas, tentando achar Porque ficou pesquisando. a dona do carro. Do carro. Não sei, o não que me que lembro aconteceu. direito. Eu só sei que o carro E aí não a gente pegava. nem tchum, assim, né, pro anúncio ali. Não, a gente não é, né? Tamo tranquilo, eu era pequena, tudo. Chegamos no A carro. Marina ia comigo. Era o nosso carro Era o que nosso carro acabou a e não bateria. pegava. Em Ribeirão, E não pegava, e não sabia sem como celular. que funcionava. Eu não sei como é que a gente... O que você fez? E atrás do Gerilson. Ah, é? Eu liguei no Aqui em Laís. Franca. Ligou no Liguei pros Alaide. meninos da Laíba. Olha, eu tô perdida aqui com esse carro vermelho do acorde da minha mãe. Essa história é muito boa, Foi. muito Então, boa. foi Mas a gente quando eu conseguiu fiz o sair. curso lá.
Aí eu falei, mãe, eu tenho que me preparar. Ou acaba a gasolina ou acaba a bateria. E aí não tinha GPS na época e foi com o manual para encontrar o guia. Chegou lá para chegar na casa do tio. 3 horas. 3 horas. Porque ela não queria pedir informação e não tinha GPS. E ela ficava tentando ver no mapa. Aprendeu, Tentando aprender sozinha. A gente fez muita coisa. Teve um teatro que nós fomos. Eu fui levar vocês no teatro infantil, porque a gente ia para São Paulo, tinha que ir no teatro, tinha que fazer essas coisas que eu gostava de fazer. E era uma avenida, o teatro ficava numa avenida, sei lá das quantas. E eu, no mapa, procurei a rua, não sei lá das quantas, né? Tinha a rua e tinha a avenida, e eu fui na rua. Nossa, dei uma volta em São Paulo inteiro para eu chegar naquele lugar. E ela não pedia indicação. Depois voltar para aprender. Queria o mapa e não tinha mapa. Isso aí foi quando a gente foi para São Paulo. E até hoje, viu, gente? Até hoje, de vez em quando, acabam umas gasolinas nossas aí. Mas, gente, mas o carro tem que pôr gasolina? É verdade isso? É verdade. Brincadeiras à parte, mas é algo que a gente carrega aí, algo familiar. Eu não a Maria, não, mas eu e a mãe, gente. Eu tenho horror. Quando já tá ali, eu tento. Chega na reserva, chega, mas assim... A gente acabou de chegar aqui pra gente, um poke lá do Economy, né? Ai, eu amo, gente. Já é parceiro seu lá da clínica há muito tempo, né, Má? Sim. E o poke, ou poke, né? A gente às vezes fica na dúvida de como falar, mas o poke, sabe a história da comida? Da onde surgiu o poke? Não, me conta um pouquinho. Então, ele veio lá da cultura havaiana, né? Ele é uma comida havaiana e os pescadores saíam para pescar, e aí eles levavam algumas coisas para complementar a pesca. Então, na alimentação ali, por ser um país quente, por ser ali um lugar quente e de muito calor, eles levavam coisas para complementar, ou salmão, e aí assim foi que surgiu essa forma, né? É um bowl onde a gente tem vários tem proteína, tem vegetal. Você que, né, gosta de se alimentar saudável, né? É uma forma também para se alimentar bem. Com certeza. E leve, né? E no verão. Então, a gente hoje agradece aqui, né? O Economy. Essa parceria incrível. Que a gente logo mais vai degustar, né, Má? É, que nós somos clientes também, né? Então, assim, quando a gente busca, né, empresas, é aquilo, né? A mesma coisa, né? Com a Adri, que fazem sentido para nós. Tem que ter a conexão, tem que ter o porquê, né? Isso. E eles também se conectaram, né? E eles também estão com a loja linda lá na Paulo VI. Ficou maravilhoso. Fazem o delivery, entregam e assim, ó, mais tarde a gente vai almoçar, né? O almojando. E eles se preocupam com todos os detalhes, né? Isso que é legal. Apesar de ser muitas vezes o delivery, que a gente pede em casa, né? A minha família super consome, a Antônia, ela é apaixonada, ela ama, né, Má? Ela tem que levar prejuízo pra nós. Eu falo, gente, mas é só pra criança? Chega tudo muito fresquinho, tudo muito saboroso e a gente consome bastante também. E eles têm um cuidado, né, da embalagem, do carinho, sim, né? Vem um recadinho, né? Eu adoro o recadinho, cadê? A Maria sempre posta, né, o recadinho. A gente filmou na entrega, depois a gente mostra pra vocês. E é isso, a gente ama Economy. E aí, quando você voltou como no mercado? Assim, já estava melhorando a economia, as coisas para a cidade, né? Que a gente entendeu muito lento. Muito devagar. E realmente eu voltei porque eu falei, eu tenho que voltar para o mercado. Né? Que eu sei fazer isso, que eu gosto de fazer isso. Mas não tinha mais aqueles escritórios, não tinha mais aquela procura toda. Então, eu vi um anúncio, né? Na fábrica de Franca, Calçados HB, pedindo uma assistente de exportação, né? Para a área de exportação. Aí eu falei, é lá mesmo que eu vou. Aí fui lá, bati na porta, falei, olha, tá aqui meu currículo, eu gostaria de voltar, de ter a chance. Eles examinaram o currículo e falaram, não. O Carlos Bruno falou, não, isso aqui não... O cargo que eu tenho para oferecer não condiz com o seu currículo. Você poderia fazer. Era realmente um cargo de assistente. Eu falei, não, mas eu quero voltar. Fiquei afastada há muito tempo, quero voltar para o mercado, estou preparada.
porque com o treinamento que eu fiz no Banco do Brasil, me atualizei nessa parte documental, que é o que a fábrica precisaria, né? E negociação e tudo. Aí eles me deram a vaga e eu comecei a trabalhar lá. Fiquei lá um bom tempo. Agradeço muito a eles por terem me dado essa chance de retomar. E, em seguida, exportação foi voltando e alguns escritórios me convidaram para fazer parte do time. E eu acabei indo para a Yara Shoes, onde eu fiquei bastante tempo com a Yara. E foi muito bom, porque nessa época... Foi a época que você ficou doente também? Sim. Eu tive depressão, época, né? Que você pôde me ajudar. Foi uma época também, entendeu? Depressão. A Marina ficou mais ou menos um ano mal, mas eu trabalhei lá muito tempo antes e vocês também puderam acompanhar as feiras, né? E era um boom. Eu acho que foi uma época boa também, né? Que voltou a ser bom. O real, teve uma desvalorização, uma supervalorização do dólar. E, com isso, os preços nossos ficaram mais competitivos e o pessoal começou a voltar. Você voltou a fazer o que você gostava, da forma que você gostava. Começou a comprar de Franca. Antes era mais norte-americano o mercado. Aí começou a vir Europa, Ásia, esses países todos, e depois veio a China como concorrente. No calçado e pra gente, né? Que você que trabalha com exportação, quando o real desvaloriza é bom, né? Quando o dólar valoriza e o real valoriza. É bom para a expressão, mas é ruim para o Brasil inteiro. Né? Então, é contraditório. Um lugar de econômico difícil de controlar a balança, né? De entender, né? E voltando um pouquinho nas feiras, né? Que vocês faziam, né? Era Coromoda, Francal, eu lembro muito, porque eu e a Maria, a gente sempre acompanhava vocês, né? Eu lembro muito, assim, das nossas diferenças ali já escancaradas, né? A Maria meio que já brilhando o olho com toda aquela... sapato, com a criação, com o sapato. tudo. E eu, assim, todo mundo me perguntava, o que você vai fazer? Você vai seguir os passos? Não, vou para a área da saúde. Não quero saber de feira, eu tenho pavor de feira, né? Lembra disso? E a Maria... E você ia, às vezes, para fazer uma grana também, né? Para acompanhar. Eu trabalhava. Trabalhava. Mas já sabia que não... não era o que eu gostava. E a Maria se encantava por aquele universo, pra poder né? ficar com a gente. Eu gostava muito. Bem borradinho. Visitar os estandes, visitar os estandes. Tipo assim, a gente conseguia entrar nos estandes Chutes Areias naquela época e podia ver, né? Porque os lançamentos das coleções tudo nas feiras, né? Então tinha esse acesso muito fácil. Seu olho brilhava já. Eu amava. Pelo calçado. E aí foi uma fase muito boa. Não era minha praia, não. Uma fase muito boa para Franca. Você sabia já, né? A gente consegue já explicar, a gente trabalhava com o Brasil todo, né? Porque a gente não... Né? Começamos a não trabalhar só com... A Yara já tinha, né? Um trabalho já com o feminino, mas a gente cresceu bastante nessa época com infantil, feminino, então tive e vocês oportunidade foram super parceiras, de trabalhar. Né, mãe? Assim, fomos, né, Yara? Sim, a Yara foi parceiraça, muito boa a gente se deu muito bem, né? E ela foi muito especial. Na sua vida, né? Vida, sim. Que legal isso. Me ajudou bastante. A Tiara sempre, né? Vai ser sempre a Tiara. Ensinou muito também pra gente. Eu lembro que ela negociando, né? Ela sempre foi um bom negócio. Sabia, né? E assim, por isso que eu pergunto. Porque às vezes a gente tem que se colocar um pouco mais forte para que a gente seja, né, respeitado. Então hoje eu entendo muito do posicionamento dela, sabe? De tipo, para que você seja aceito pelo todo, né? Para que você seja respeitada, aceito sendo mulher, sendo, né, na parte de negociação, enfim. E foram duas líderes, né? Vocês duas, assim, foram, né? Foi uma dupla que deu certo, ela me né? deu a chance de eu trabalhar com o pessoal do Kuwait. Chegou aí pro Kuwait também, né? Foi pro Kuwait. Passeamos lá e fazia todas as feiras. Usou o negócio, as coisas aqui? Não, nós não usamos, não. Mas era assim, né? O Mohamed, ele, por exemplo, a gente acordava, o Mohamed já estava lá, esperando a gente não podia sair sozinha. Né? Não deixava a gente sair sozinha, não. Era sempre acompanhado. Tinha que ter um cuidado, né?
Pra finalizar aqui, né, Má? Vamos para as perguntas finais. Chegando ao fim. A gente tem a pergunta, se tem alguma coisa que te frustra, que você sabe lidar com a sua frustração, assim, se te frustrou alguma coisa, você falou tanto que essa trajetória, você se orgulha, né? Eu acho que não teve. Frustração não teve. Eu acho que eu consegui fazer aquilo que eu gostaria de ter feito. Né? Isso é muito que bom, né? foi em trabalhar no que eu gostaria de fazer. Minha família está do lado dela até hoje. Sim. De vocês, e a gente está vendo todo esse crescimento de vocês também. E também ser filha, né? Que eu pude acompanhar meu pai, a vovó, né? Até seus 102 anos. Então, eu me sinto completa, eu me sinto... Você teve uma vida agora mesmo de dedicação, né? Assim, sim. Dedicação a eles, né? Você cuidou da vovó, né? Acho que isso. Por muitos anos. Entendeu? Eu fui mãe, fui filha. Cuidou, né? Deles também. E me encontrei no meu trabalho. Então, eu acho que frustração... Não. Assim, se você considera que tenha alguém... que tenha sido a sua maior inspiração. Se você se inspirou em alguém para trilhar a sua carreira, a sua trajetória, né? Tem alguém que teve alguém que você se inspirou? Tem a frustração, entendeu? Agora deve ter alguém que você se inspirou, né? Então, pensando nessa pergunta, eu acho que não teve, não. Não? Uma inspiração? Não. Ninguém, assim, que você falasse, nossa, eu quero seguir, eu quero... Os passos dessa pessoa e tal. Não. Eu fico meio chocada. Não, já choca, mas não teve. Não teve. Mas tem um porquê disso, né? Eu acho que tem. Não sei, talvez porque eu tive que tocar a minha vida, né? À medida que foi acontecendo as coisas, eu fui vivenciando aquilo. Não foi, assim, uma trajetória programada. Planejada. Né? Então, talvez não tivessem ícones que você olhasse... Que eu me falasse, não, entendeu? Identificar. Essa pessoa faz eu quero fazer isso, então o fulano... Faz, eu quero fazer. Não tinha mais gerente de exportação na época que você olhar e falar, quero ser assim, que você conhecesse de repente? Não, porque quer dizer, o pessoal que mais entendia tudo mais era o pessoal que a gente trabalhava, né? Mas... uma inspiração não teve. Eu acho que a gente foi pioneiro nisso, foi pioneiro naquilo. A gente foi... talvez a gente tenha inspirado muitas pessoas. Então acho que... Por ter sido pioneira em muitas coisas. Por ter sido pioneira. Então, você não tinha para quem olhar. Não tinha para quem foi olhar. A primeira no intercâmbio, chegou a exportação, era uma carreira nova. olhar para frente. Né? Sim. Então, assim, sentido. Quando você olhar para frente na vida. Você é a primeira pessoa. Você não tem para quem olhar, né? Então, deve ter sido isso. Provavelmente foi. Tem a admiração, né? Sim. Óbvio. Admiração. Sim. Né? Mas você várias pessoas que a gente admira, tudo, mas o me inspirar, não, foi no dia a dia mesmo. Foi na raça. Porque foi pioneira. Mas tenho certeza que inspirei muitas meninas. Inspirei muita gente. Pessoas que trabalhavam no escritório, que foram para lá, tudo. Eu acho que... continua nos inspirando, né, Má? Entendeu? Inspirando. E para trabalhar e para fazer, né? Acho que é isso, assim, como a gente disse no último, no primeiro, né? Que a gente tem isso da vovó, do vovô, por ser muito com a cabeça muito aberta. E a gente conversando com você também, a gente tem essa certeza, né? De que vocês fizeram muito e abriram nossos caminhos. Então, tem muito de vocês em nós, né? Com certeza. Nós quis te trazer aqui, né? Batalhadoras. Somos todas. Tanto é que estão aqui agora. E, mãe, a gente queria, né, Má, te agradecer, né, por esse espaço, né? Assim, porque a gente que não sabe... Foi fácil. A gente sabe que não é o seu... não é uma coisa fácil, eu sou mais do backstage. E que nos apoia e tá sempre dando suporte para tudo que a gente não poderia deixar de vir, né? Que foi um desafio, né? Mas que eu acho que você foi não brilhante. Não poderia deixar de vir.
Foi brilhante. Obrigada. E a gente também gostaria de agradecer todos os nossos parceiros hoje aqui, né? Economi, Dri Ferreira, Espaço Ferraro. A gente quer deixar também os arrobas, todo mundo tem os arrobas ali, né? @Dri Ferreira Semijoias, @Economi, @Espaço Ferraro. Sigam lá, conheçam o trabalho deles. Sim, o Espaço Ferraro, né? A Tati e o Nonato são incríveis, né, Má? Que eles, desde o início, né? Desde o nosso primeiro episódio, compraram a nossa ideia, né? Acharam incrível, né? Nos apoiaram. Falaram, não, o que vocês precisarem, a gente tá com vocês. Então, obrigada, né? A gente Eles são responsáveis pela nossa beleza. Não, e realmente eles são fantásticos, viu? Você gosta? Demais da conta. Muito bom. Outra coisa, seu arroba também? A gente vai fazer nosso jabá também. Sigam Marina Blois, arroba doutora Marina Blois. Sigam-me, @Mablois, no Instagram. E a gente se vê, né? Temos canal no YouTube, No Spotify, com agora, né, o podcast Filhas da Mãe, as Filhas da Mãe. E a gente se vê... Quinzenalmente, né? Quinzenalmente. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até.